meu espírito, eu entrego-te meu espírito, eu entrego-te meu espírito, eu entrego-te meu espírito. Se tudo que você ouviu e recebeu nessa noite, escute o que eu estou te dizendo de olhos fechados. Se isso não mexe com você, se isso não mexe comigo, é porque talvez nós estamos valorizando mais o coelhinho da Páscoa do que o cordeiro. Se as coisas que foram ditas aqui não te fazem refletir e pensar na sua vida, a doçura de um ovo de chocolate tem mais valor do que o sangue do cordeiro. Ambarão, o que você está falando não tem coerência, o que você está comunicando não faz sentido nenhum. Quando eu digo ovo de chocolate, quando eu digo o coelhinho da Páscoa, eu quero me referir ao prazer do pecado, a doçura de viver uma vida que não glorifica a Deus, de viver uma vida que não está de acordo com o sacrifício de Cristo. Eu não quero gastar muito o seu tempo nessa noite, mas o que vamos fazer aqui tem um objetivo de caráter pedagógico. Fique tranquilo, como diz o pastor Kleber, nós não vamos judaizar você, nós não vamos trazer nada que fira o cristianismo, mas hoje nós queremos aprender com o Seder Pesach, que é o jantar da Páscoa do judeu, do povo hebreu. Quando você olha para a cultura judaica e você gasta um tempo para entender o que eles estão fazendo, nós vamos perceber que a realidade que eles vivem no experimentar do jantar de Páscoa é uma realidade que aponta para a cruz. No judaísmo nós temos o Laila Seder, que se chama a Noite da Ordem. É o primeiro dia da festividade da Páscoa, e nesse dia o chefe da casa se reúne com seus familiares, com suas crianças, e ele prepara uma mesa semelhante a essa. Nós fizemos aqui um pseudo-keara, que é uma travessa onde tem vários elementos que o ancião da casa ensina os seus familiares sobre a história de Israel, mais especificamente sobre a libertação de Israel. Por isso o nome Pesach, que significa passar por cima, que é uma ligação direta ao que o anjo da morte fez ali no Egito, quando eles colocaram sangue nos umbrais da porta, e Deus orientou Israel de que fizesse isso para que quando o anjo da morte passasse, ele passasse por cima dessa casa. E é muito legal porque eles têm esse livro, esse aqui eu ganhei da minha sogra, que é o Haggadah Shel Pesach, que é um livro litúrgico onde se gasta mais ou menos, irmãos, em média de 3 a 4 horas de refeição para se contar a história do povo de Israel. Nós não vamos gastar tudo isso, fique tranquilo, mas eu quero apontar para elementos muito importantes que podem nos ensinar nessa noite. A primeira coisa é que antes de começar o ensino, tinha um momento do Kiddush. O Kiddush era uma oração que o ancião da casa fazia para se começar a explicação dos elementos para os seus familiares. E o Kiddush ele já começa, Shalom, Shalom. E o Kiddush já começa de uma maneira muito preciosa e pedagógica, que é o servir.
Na mesa de Pessah você não se serve, você é servido. Porque é uma forma do povo se lembrar que eles não são mais escravos. Era uma forma de eles se lembrarem que agora eles eram livres. E o ancião da casa, ele pega o suco de uva, que na verdade é vinho, mas aqui é suco de uva, fique tranquilo, para você não se escandalizar. E ele faz uma oração. Bendito és tu, Senhor meu Deus, Rei do Universo, que criou o fruto da videira. E todos os familiares bebem, porque eles precisavam lembrar que eles são livres. Você está aqui nessa noite porque você já bebeu do cálice da liberdade. Você está aqui nessa noite porque você faz parte da família de Deus. E a gente poderia ficar horas só falando sobre isso, mas a questão é que depois que se bebia o vinho, e o ancião começava a explicar para os familiares, para que as crianças não esquecessem a origem delas, para que os familiares não esquecessem de onde Deus os tirou. Cada elemento aponta para uma situação de constrangimento, aponta para uma situação, para uma realidade de impotência, de graça, de misericórdia e principalmente de sacrifício. E por causa disso se faz o Sherehainu, que é a oração de agradecimento. Eles fecham os olhos e dizem: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos concedeu vida, nos sustentou e nos permitiu alcançar esse momento. Eles bebem do cálice e logo em seguida eles reconhecem que se eles estão tendo o privilégio de experimentar dessa mesa, de poder aprender, não foi por mérito deles. Essa oração nos ensina 3 coisas: que Deus é aquele que nos promove, Deus é aquele que nos protege, e Deus é aquele que nos provê. E quando eu olho para o sacrifício da cruz, eu vejo isso. Eu vejo um Deus que nos promoveu de pecadores para filhos. Eu vejo um Deus que proveu a vida. Eu vejo um Deus que nos protegeu. E às vezes no cotidiano da nossa vida, no cotidiano da nossa realidade, nós esquecemos disso. Se estamos aqui hoje, nessa comunidade, não é porque você não tinha nada para fazer, é porque o Senhor proveu esse momento para você. E logo após disso, tinha um momento onde o ancião pegava uma erva amarga, e ali eles colocavam também água com sal, e o ancião molhava essa erva amarga no sal, e ele comia. Naquele momento, ele explicava para os seus familiares que ele estava fazendo isso porque a água com sal representava as lágrimas do povo de Israel no Egito, as lágrimas de um povo que vivia em escravidão, as lágrimas de um povo que por anos era oprimido, que por anos teve a sua identidade e o seu propósito apagado, subjugado. Mas também a água com sal representa o mar, onde aqueles que se levantaram contra Israel pereceram. Nós precisamos, como corpo de Cristo, gastar um tempo da nossa vida e analisar e parar
entender o que Deus fez na nossa vida. Às vezes o cotidiano da nossa história, os muito afazeres, a família, o trabalho, os negócios, os projetos, nos roubam algo importante que eu e você precisamos fazer: refletir que se estamos vivos hoje, que se temos um futuro para amanhã, foi porque o Senhor proveu. Precisamos parar e nos lembrar da onde o Senhor nos tirou. Precisamos parar e nos lembrar como nós vivíamos. A igreja que espera Jesus é uma igreja quebrantada. A igreja que espera Jesus é uma igreja que valoriza mais o cordeiro do que o coelho. E uma dos outros símbolos dentro do Seder Pesach que mexe muito comigo é no matzá. Matzá é o pão sem fermento. Geralmente ele parece um creme cracker, ele é bem grandão, mas são 3. Um representa os levitas. O outro representa os sacerdotes. E o outro representa todo o povo de Israel. Nesse dia eles comem a matzá para que eles se lembrem do que aconteceu em Êxodo 12:39. Com a massa que haviam trazido do Egito fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Simbolicamente, o matzá representa para mim e para você uma vida sem o fermento do pecado. Uma vida sem o inchaço do orgulho, da soberba, da vaidade. O inchaço de estarmos numa comunidade de fé, olharmos um para os outros e chamarmos uns aos outros de irmão, mas lá dentro nós matamos aquele que chamamos de irmão. O orgulho, a vaidade desse fermento que, por termos uma boa condição financeira e por podermos ajudar outras pessoas, achamos que somos melhores. E naquele momento de explicação para os familiares, o ancião pega o segundo pão e ele quebra. Porque é uma forma pedagógica de ensinar os seus familiares que Deus quebrou esse ciclo. Que eles estão libertos desse fermento de vida pecaminosa. Eles estão libertos dessa cultura que não glorifica a Deus. E após isso, as crianças começam a cantar. É o que chamamos do Manistaná. Não vou cantar aqui por causa do tempo, mas uma das coisas que eles cantam é: por que essa noite é diferente das outras noites? Na maioria das noites nós comemos pão e matzá. Por que nesta noite apenas matzá? Na maioria das noites comemos todas as verduras. Por que essa noite apenas ervas amargas? Na maioria das noites não mergulhamos nossos alimentos na água com sal. Por que nessa noite fazemos isso? E ali se inicia horas e horas de ensino didático para aquelas crianças, para aqueles familiares. Eles gastaram um tempo para aprender e relembrar da onde eles saíram. Domingo é Páscoa e talvez, se você não tivesse aqui, seria só mais um dia onde você ia ganhar um ovo do Ferreiro Rocher. Talvez seria só mais um dia onde não vejo a hora de chegar o meu ovo da Cacau Show, da Copenhague. E aí você viria no culto e legal, Páscoa, que bênção, vamos cear. Mas cadê o tempo de reflexão?
daquilo que Jesus fez por você. E aí, nós temos o momento que é o mais pesado, que se chama do marrou, que é de fato onde eles comem a erva mais amarga. Baseado em Êxodo 2, versículo 23 a 25. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus os lamentos deles, e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Nesse momento, o ancião da casa encoraja a todos os familiares a comer da erva mais amarga da mesa. Alguém pagou o preço. Alguém precisou sanar a dívida. Alguém precisou fazer aquilo que na minha força, aquilo que na sua força, nós não poderíamos fazer. Eles oram. E aí existe um momento onde se enche novamente o cálice. E o ancião da casa, ele pega o seu dedo por 10 vezes, molha a ponta do seu dedo no suco de uva, no vinho, representando as 10 pragas de Israel, as 10 pragas do Egito. Que na verdade, quando você olha no contexto hebraico, o judeu não chama de praga, ele chama de maravilha. As 3 primeiras pragas, nós temos ali o sangue no rio Nilo, as rãs, os piolhos. A rã, um dos deuses da fertilidade dos egípcios, tinha a cara de uma rã. O rio Nilo era considerado como Deus, e Faraó também era considerado como Deus. E o Senhor toca esses 3 para que o povo de Israel entendesse que não existia nenhuma divindade humana ou sobrenatural que prevalecesse ao seu poder. As outras 3 pragas, as feras selvagens, a peste e a sarna, era uma forma de Deus mostrar para o seu povo que Ele não era só um Deus que governava outros deuses, mas era um Deus que tinha poder sobre a terra, sobre a maior besta fera, mas também sobre os micro-organismos, micróbios que causavam a sarna. E quando você olha aqui, mais um grupo, granizo, gafanhotos, escuridão, é a forma de Deus ensinar para o seu povo, de que Ele não é só um Deus maior que os falsos deuses, um Deus que tinha poder sobre a terra, mas era um Deus também que tinha poder sobre o cosmos. E por fim nós temos a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, que era uma forma de Deus ensinar ao seu povo de que Ele também era o Senhor da vida e da morte. E aí, orações, um tempo de meditação e reflexão. E aí nós temos o Rahoset, que é uma pasta, que por sinal é muito gostoso, é bem feio assim, ó, real uma pasta, e ela é doce. E a coloração dessa pasta, diz os sábios rabinos, que é mais ou menos da mesma cor da massa, dos tijolos que Israel fazia no Egito. E aí todos são convidados a comer um pouquinho dessa massa. Êxodo 6, do 6 ao 7.
Portanto, diga aos israelitas: eu sou o Senhor, e vou tirá-los das suas pesadas cargas no Egito. Nós vivíamos no mundo, no pecado, carregando um fardo, vivendo de uma forma de pressão, de jugo, mas o Senhor te tirou disso. O Senhor te tirou desse lugar, com a sua mão poderosa, Ele te libertou e Ele te salvou. É o único alimento de toda aquele que é doce, porque também simboliza a obra de Deus por mim e por você que é doce. A obra de Cristo, que foi unicamente suficiente para me libertar e para te libertar. E aí, momentos de oração, de reflexão, e se apresenta o ovo, e se apresenta a carne do cordeiro. Alguns usam a galinha, que são dois símbolos. A carne ali representa o sacrifício do tempo, e o ovo representa o ciclo. Foi muito legal o que a Thalita cantou, porque Jesus de fato ficou com seus ossos expostos. E é legal que quando você olha, é muito importante você ter um osso, tem que ter a carne, mas de preferência o osso queimado. Porque, novamente, para eu e você podermos estar aqui hoje, alguém precisou morrer. Jesus Cristo, o Cordeiro, que morreu, que foi sacrificado, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E no final, depois de quase 4 horas de cerimônia, temos um momento do Halel, onde a família ora, canta canções, orações de sábios rabinos, orações da Taná. Mas tem algo que é muito impactante, e essa eu vou falar em hebraico. Lashana Abba Berushalayim. Que o ano que vem nós possamos estar em Jerusalém. Quando o judeu ele faz essa cerimônia, o coração dele é de poder viver essa experiência na sua terra, é de poder viver essa experiência na sua nação, porque ele entende que quando ele estiver na sua nação, o Messias vai vir, e isso é algo escatológico. Mas aonde eles param, a gente vai adiante, porque os judeus esperam uma terra, nós esperamos o Senhor da terra. Os judeus esperam um lugar para estar, nós esperamos alguém para viver eternamente. Esse alguém é Jesus Cristo. Lashana Abba Berushalayim. Barão, o que tudo isso tem a ver com a ceia do Novo Testamento? Lucas 22, do versículo 8 ao 11. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição de Páscoa. Onde queres que a preparamos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa e que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Existe várias teorias sobre se a Santa Ceia de Cristo era uma ceia de peça. E quando eu leio Lucas capítulo 22, eu digo que sim, era. Mas quando você olha para a ceia, que está aqui em Mateus 26 e 28, Mateus 26, 30, você fala: cadê o cordeiro? Cadê as ervas? Eu só vejo matzá, eu só vejo
o vinho do Kiddush, cadê? Esse homem aqui, que estava carregando um pote, era um essênio. Os essênios, quando faziam a cerimônia de Seder Pesach, eles não se utilizavam do cordeiro, porque eles denunciavam e repudiavam a forma como os sacerdotes do templo estavam vivendo. Então eles não queriam comungar. Então você está dizendo que Jesus era essênio? Não, eu estou dizendo que Jesus usou da liturgia dos essênios para ensinar para os seus discípulos que ele era o cordeiro. Mas essa noite, eu quero convidar você a não fazer a Santa Ceia, mas a ter um momento de reflexão. Eu quero convidar você hoje, nessa noite, a comer do pão sem fermento, a comer da erva amarga, como um símbolo de que você está reconhecendo o quão dependente você é, o quão Deus é misericordioso. 1 Coríntios capítulo 11, 28 diz o seguinte: examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. O autor bíblico, quando ele diz examine-se o homem a si mesmo, ele tem como pressuposto a ceia de Pêssar, onde todos os elementos aqui são para reflexão. Então nós temos aqui as ervas amargas, nós temos aqui a matzá, e se você deseja fazer parte disso, fica de pé no seu lugar. Se você falar, eu não quero participar disso, não tem problema nenhum, não se sinta constrangido. E você vai receber desses elementos. Enquanto você recebe desses elementos, o time vai liderar a gente em louvor. Feche os seus olhos e vamos adorar o Senhor. Só um minutinho antes de nós orarmos, eu queria só falar um Baran, pedir para ele nos liderar essa noite nisso, principalmente porque eu acordei hoje e às vezes a sexta-feira da crucificação parece só mais um dia comum, um feriado. Nós começamos a segunda-feira já antecipando a folga do trabalho, o tempo que a gente vai descansar um pouco. Lembramos dos irmãos católicos e pensamos, nós não somos religiosos, então nós não estamos restritos ao que comermos, e existe o risco da sexta-feira passar batido, como um dia qualquer, como um dia que tem a ver com o domingo, mas é um feriado, vamos descansar, vamos celebrar domingo. Mas a verdadeira celebração só acontece quando você entende que você nada tinha diante do que foi lhe dado. E a erva amarga que você vai receber aí nesse pacote, ela também é o lembrete de quão amargo o nosso pecado é, e a amargura do preço que Cristo pagou naquela cruz por nós. Então, eu não sei, eu hoje passei o dia reflexivo e eu nunca fiz esse tipo de oração que eu fiz hoje. Eu falei assim: Senhor, estava lá de meio-dia, a Mia estava dormindo, a Amy estava fora. Falei: Senhor, eu não estou procurando por um dia perfeito. Eu vou pecar em algum momento aqui, às vezes sem nem notar, e quando me der conta o pecado já está ali. Mas se eu puder hoje, Senhor, hoje, em honra e memória a Ti, me abster do mal que me quer ter. Eu quero chegar naquela noite, quando nós comemos daquela erva, eu quero que gratidão transborde do meu coração, porque você comeu a amargura da ira, da justiça de Deus daquela cruz. Você provou de quão amargo é o preço do pecado.
Eu não quero chegar no domingo feliz da vida porque Cristo ressuscitou, sem entender o preço do pecado que custou a vida do Filho de Deus. Então hoje à noite, se você pegou essa colinha aqui com as ervas, João Baran vai nos guiar nesse momento aqui. E quando você sentir o amargor na sua boca, eu quero que você saiba, foi disso que Cristo te libertou. Foi desse amargor da morte que Ele te salvou. Foi disso aí, foi desse desgosto que Ele nos tirou. Éramos destinados a provar da ira de Deus, e Ele provou da ira para que nós provássemos da salvação. Êxodo 2, 23 a 25. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, nós te apresentamos essa folha de erva amarga como um símbolo, Pai. Nós reconhecemos o quão amargo é a nossa vida sem Ti, o quão frustrante é a nossa vida sem o Senhor como centro dela. Que ao comermos dessa erva amarga, Senhor, o Senhor possa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O Senhor possa nos reposicionar, o Senhor possa nos realinhar para a sua boa, para a sua perfeita e agradável vontade. Coma dessa erva. Capítulo 12, versículo 39. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Pai, como esse pão é achatado, o pecado por muito tempo nos subjugou, Senhor. O pecado por muito tempo nos oprimiu. Mas hoje, Senhor, nós usamos desse elemento para nos lembrar que a vida que o Senhor tem para nós é uma vida em abundância, para nos lembrar que o Senhor nos libertou, somos livres em Ti, somos livres para viver a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Coma do pão. Damos graças, Senhor, no nome de Jesus. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados.
declarado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras hoje e amanhã. Você vai voltar para sua casa. E a minha oração é que o Senhor te visite hoje, amanhã, para que o seu domingo de Páscoa venha a ser ressignificado. Não se turbe o vosso coração se o Senhor te visitar. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje e para todo sempre. Vão em paz, até o domingo de Páscoa, que Deus nos abençoe.